Olá pessoal, vamos continuar o nosso curso de AutoCAD. Dessa vez nós vamos continuar com as nossas portas e janelas. Nós vamos ver agora uma outra forma de se fazer essas portas e janelas, tá? Então vamos lá. Nós vamos fazer agora, vamos aprender alguns comandos aqui bem interessantes que te podem ajudar muito na hora de fazer um desenho. Nós já fizemos a planta do nosso quartinho com uma porta e uma janela, tá? Vamos supor que você tem que fazer vários quartos, tá ok? E que você tem que desenhar todas as janelas e todas as portas uma por uma. Então tem um jeito muito prático de você fazer cópias dessas portas, abrindo em todos os sentidos, tá? Em qualquer sentido, e das janelas também. Depois é só você pegando essas janelinhas e colocando nos lugares onde elas têm que ficar e as portas também. Ok? Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer. Vamos aprender o comando copy. Vamos copiar, fazer uma cópia da nossa janela e uma cópia da nossa porta. Então nós pegamos aqui o nosso comando copiar. Eu vou selecionar meus objetos. Está pedindo aqui embaixo na linha de comando. Selecionar objetos. Então vamos selecionar o nosso objeto. Selecionamos aqui a nossa janela e a nossa porta. Ok? Vamos encerrar a seleção dos nossos objetos. Acabou de selecionar. Dá Enter. O que ele está perguntando lá? Especificar um ponto base. Um ponto a partir de onde eu vou copiar meus objetos. Vamos colocar um ponto qualquer. Depois nós vamos ver outras formas de usar esse comando copy, vocês vão entender. Mas, por enquanto, vamos pegar um ponto qualquer. Pegar um ponto aqui e copiar esses objetos aqui para o lado. Pronto. O que ele está perguntando lá na linha de comando? Especificar segundo ponto. Nós já especificamos o segundo ponto, agora está perguntando o segundo. Então, quantas vezes eu for clicando aqui, quantas cópias eu vou fazendo? Eu não quero copiar mais, eu só quero copiar esse. Só uma. Então está copiado aí. Ok? Vamos encerrar o comando. Encerrei o comando. Então eu tenho aqui uma porta que abre para a direita e para cima e uma janela no sentido horizontal. O que eu quero fazer agora? Eu quero fazer o seguinte, eu quero copiar, espelhar essa porta e girar essa janela. Por quê? Eu quero girar a janela para ela ficar no sentido vertical, que ela está no sentido horizontal. E quero copiar a minha porta, quero rebater ela no sentido vertical e rebater ela no sentido horizontal. Tá ok? Então vamos lá. Vamos primeiro girar a nossa janela, tá ok? E fazer uma cópia dela e girar ela para ela ficar no sentido vertical. Então vamos lá. Vamos copiar a nossa janela de novo, mais uma vez. Especifique o ponto base, o segundo ponto. Nós temos aqui a nossa janela. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos girar essa janela. Vamos pegar o comando rotacionar. Está lá em cima na barra de comandos. Está aqui o comando rotacionar. O que está perguntando lá na nossa linha de comando? Selecionar objetos. Então vamos selecionar a nossa janela aqui que nós vamos girar ela. Selecionou a janela, está se perguntando. Selecionar objetos. Eu já acabei de selecionar. Então dou Enter ou o botão da direita do mouse e já acabei de selecionar. O que está perguntando agora? Especificar o ponto base. Qual é o ponto base? É o ponto onde eu vou girar o meu objeto. Onde eu vou rotacionar o meu objeto. Então vamos colocar um ponto aqui, mais ou menos no meio dessa janela. Tá? Olha só. Se eu girar o meu mouse para cima, como ele está no modo ortogonal, ele só vai girar de 90 em 90 graus. Lá está, ó.
Ok? Se eu tirar ele do modo ortogonal, clico F8, eu posso girar em qualquer ângulo que eu quiser. Certo? Como eu não quero, eu quero ele no ângulo vertical, no ângulo de 90 graus, eu teclo F8 e giro ele em 90 graus. O que está perguntando lá na nossa linha de comando? Especificar ângulo de rotação. Eu não quero especificar o ângulo de rotação. Meu ângulo de rotação já está lá, ó. Já está aparecendo lá do lado do cursor. Ele está dizendo lá ó, que o meu ângulo é de 270, ou de 0, ou 90, ou 180. Então, tanto faz 90 ou 270. Pronto. Clico em qualquer lugar e ele vai me dar o ângulo de 270 graus. Então ele já tem a minha janela perpendicular e minha janela horizontal. Certo? Agora vamos fazer com a nossa porta. Com a nossa porta, eu não preciso de ficar... Eu quero fazer uma cópia espelhada, porque ela vai abrir no sentido contrário. Não adianta eu só girar ela, só rotacionar ela. Eu tenho que dar um espelho dela. Para isso nós temos um comando, que ele faz uma cópia espelhando. Uma cópia espelhada, que é o comando espelhar em português. No AutoCAD, com a versão em inglês, o comando é mirror, que é espelho em inglês. Então vamos lá. Vamos pegar o nosso comando espelhar. Lembre-se sempre, um olho no peixe, outro olho no gato. O que está aparecendo lá na nossa linha de comando? Especificar, selecionar os objetos. Então o que eu vou espelhar? É a minha porta toda, a porta que eu copiei. Selecionei a minha porta. Dou Enter, que já acabei de selecionar. Ele está pedindo para especificar o primeiro ponto da linha de espelhamento. Então, o que ele pede? Ele pede o primeiro ponto da linha de espelhamento. Eu tenho o meu objeto aqui e eu preciso de uma linha. A partir dessa linha é que ele vai fazer o espelhamento. Ele vai girar e vai espelhar o nosso objeto. Tá? Então vamos ver como é que ele faz isso. Eu vou colocar a minha linha de espelhamento aqui. Especifiquei o primeiro ponto. Aí ele pergunta, especificar segundo ponto da linha de espelhamento. Quando eu movo meu cursor, olha só o que acontece. Se eu fizer o cursor para cima, ele vai espelhar para o lado. Se eu mover o cursor para o lado, ele vai espelhar para baixo. Lembrando que ele está me dando essas opções porque eu estou no modo ortogonal. O F8 está ativo. Então ele está no modo ortogonal. Se eu tirar ele do F8, olha só o que acontece. Ele vai espelhar no ângulo que eu der, no ângulo que eu disser. Olha só como é que ele vai fazer. Você vai ter que escolher o ângulo. Tá ok? Então vamos lá. Eu quero no modo ortogonal. Falando isso só para explicar para vocês, mas na realidade eu preciso de espelhar ele no modo ortogonal. Então o que ele está pedindo lá embaixo? Especificar o segundo ponto da linha de espelhamento. Eu dou o segundo ponto. Aí vem o pulo do gato. Ele pergunta lá, excluir objetos de origem? Sim ou não? Então o que ele faz? Ele vai espelhar o seu objeto e vai manter o objeto de origem ou vai apagar o objeto de origem? Eu quero manter, né? Porque eu quero os dois, um espelhado do outro. Excluir o objeto de origem? Não, não é para excluir o objeto de origem. Aí ele mantém os dois objetos aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu espelhei o meu objeto nesse sentido, no sentido horizontal, de cima para baixo. Agora eu vou pegar os dois objetos, as duas portas, e vou espelhar ela no sentido vertical. Olha só. Vou pegar o comando, espelhar de novo. Seleciono os objetos. Veja a linha de comando. Selecionei os objetos. Dou Enter para indicar que já terminei de selecionar.
Está me perguntando lá, especificar primeiro o ponto da linha de espelhamento. Eu vou fazer a minha linha de espelhamento aqui na vertical. Olha aí. Certo? Não é legal? Aí eu vou espelhar no sentido vertical. Está perguntando lá na linha de comando, especificar segundo ponto da linha de espelhamento. Eu digo, meu segundo ponto, excluir objetos de origem? Não, não quero que exclua os objetos de origem. Basta dar Enter. Então eu tenho aqui os 4 sentidos que a minha porta pode abrir e os 2 sentidos da minha janela. Ok? Não é legal? Bem, por que eu fiz isso? Olha só que legal. Vamos supor que eu não fiz, que eu fiz as minhas portinhas aqui separadas e tal, minha janela também, e eu vou simplesmente colocar elas. Vou apagar essas portas aqui, a porta e a janela que eu coloquei no na nossa planta. Pegar o comando apagar. Vou selecionar essa porta. E vou selecionar a minha janela. Repito o comando apagar. Bom, aí está a minha janela e minha porta. O que eu vou fazer agora? Vamos supor que eu já tinha minha janela e minha porta estava pronta aqui para mim escolher só para mim colocar ela lá. Fiz o vão da janela e o vão da porta e eu não preciso de desenhar todas. Vamos supor que eu tenho um projeto grande lá, eu não tenho que desenhar todas as portas, todas as janelas, uma por uma. Eu faço uma, copio elas, as várias opções de abertura da porta, as posições que ela pode ter, e copio a minha janela também, uma janela horizontal e uma vertical. Certo? A partir de agora, eu vou simplesmente pegar a minha janela e colocar lá no vão, e pegar a minha porta e colocar no vão dela. Como é que nós vamos fazer isso? Usar o comando copiar, ou no AutoCAD em inglês, comando copy. Então vamos lá, copiar. Copiar. Vamos copiar primeiro quem? Vamos copiar primeiro a nossa janela. O que está pedindo lá embaixo na linha de comando? Selecionar objetos. Eu quero copiar essa janela. Já selecionei. Enter para avisar que já acabei de selecionar. O que está pedindo lá na nossa linha de comando? Especificar um ponto base. Qual é o ponto base que nós vamos especificar? Agora eu não posso pegar qualquer ponto. Eu tenho que pegar um ponto que pertence à minha janela e que vai pertencer à parede também, aos dois. Eu vou tirar ela de um ponto que pertence à janela e colocar essa janela no ponto que pertence à parede. Os dois pontos têm que ser o mesmo no final da história. Então vamos lá. Eu vou escolher esse ponto final. Shift, botão da direita do mouse, ponto final. Esse ponto final da minha janela. Que coincide com qual ponto final? Vou tirar do F8, que eu não preciso mais do F8 por enquanto. Eu vou levar esse ponto final aqui da minha janela para esse ponto final da parede aqui, ó. Então eu vou lá, Shift, botão da direita do mouse, ponto final. Aqui está o nosso ponto final. Coloquei minha janela lá. Não é legal? Encerro o meu comando. Faço a mesma coisa, o mesmo procedimento com a minha porta. Eu não coloquei lá o vão da porta, falta eu colocar o quê? A porta. Né? Então vamos colocar a porta lá. Repito o mesmo comando, copiar. E aqui pego o comando copiar e seleciono qual dessas 4 portas aqui que eu vou usar para colocar nesse vão dessa porta. É essa porta aqui, não é? Lembrando do seguinte, que essa linha da boneca e essa outra linha da boneca, eu já tenho ela aqui na porta também. Tem ela aqui no meu modelo de porta e tem ela lá no vão da porta também. Então não preciso de copiar essas duas linhas, porque senão eu vou ter 2 linhas
uma linha em cima da outra. Em cada uma delas eu vou ter uma linha sobre a outra, vou ter duas linhas sobrepostas. Tem problema? Não. Mas para que fazer isso? Né? De repente você pode mudar a cor da linha e a espessura da linha, e isso pode te causar problema depois, né? Mas é melhor ter só uma linha. Então nós não vamos copiar essas duas linhas aqui, porque eu já tenho elas lá, certo? Então vamos copiar só a porta. Eu seleciono a minha porta com essa linhazinha aqui. Acabei de selecionar, Enter, ou o botão da direita. Agora eu vou ter um mesmo procedimento. Eu vou pegar o ponto base, que ele está me pedindo lá, ó, especificar um ponto base. Vou pegar o ponto base da porta e vou copiar para o ponto base, para o ponto de destino lá da minha parede. Então qual ponto que eu vou pegar? Posso pegar qualquer um, vou pegar esse aqui, ó. Shift, botão da direita do mouse, ponto final aqui da minha curva, esse ponto final da curva. E ele vai ser copiado para o ponto final dessa parede aqui. Então vamos lá, Shift, ponto final, vou copiar ele para esse ponto final aqui. Pronto. Essa é a nossa porta. Não é legal? Isso, gente, eu tô passando para vocês uma das formas que você pode usar para fazer esse tipo de desenho, tá? No caso de projetos de arquitetura. Mas você pode usar outras formas, que nós vamos ver mais para frente. Você pode criar blocos, existem blocos que você pode importar da internet, tem N formas de você fazer. Você tem que encontrar aquela que é mais fácil, que você acha que é mais fácil, que você acha que é mais rápida, que você acha que é mais eficiente, né? Lembrando o seguinte, que no caso aqui nós fizemos porta de 80. Tem caso em que você tem porta de 70, tem porta de 1 metro, de 1,20 m, tem vários modelos de porta. Para cada tamanho de porta você tem que fazer um desenho diferente, né? Mas tem jeito de você importar, por exemplo, uma porta e dizer qual é o tamanho dela, com blocos, com outras coisas, que nós vamos ver mais para frente. Mas por enquanto, essa é uma forma bem simples e rápida de você resolver esse tipo de problema. Bem, pessoal, nós vamos ficando por aqui e eu aguardo vocês na nossa próxima aula, quando nós vamos dar continuidade a essa plantinha. Nós vamos ver novos comandos na nossa próxima aula. Até lá!